Caro irmão, cara irmã, bom dia. Padre José Raimundo, paróquia do Estiep, em Salvador. Hoje é sexta-feira da oitava de Páscoa, dia 9 de abril de 2021. E o Evangelho é João 21, de 1 a 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. No capítulo 20 do seu Evangelho, João já havia narrado as aparições do Senhor Jesus que se seguiram à sua gloriosa ressurreição. Apareceu a Maria Madalena na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu aos discípulos reunidos no cenáculo, mas sem a presença de Tomé, e 8 dias depois, com a presença de Tomé. Mais tarde, porém, a comunidade do discípulo João acrescentou ao texto deste Evangelho o capítulo 21, no qual se narra de forma bela e profunda outro encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado, agora às margens do mar de Tiberíades. A cena do Evangelho de hoje nos leva a compreender com clareza que a missão de salvação da Igreja não depende absolutamente de nós. Depende essencialmente de Cristo. Pedro e demais apóstolos podem até decidir ir pescar por conta própria, mas se falta Jesus, a pesca será inútil. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Entretanto, basta que Jesus se faça presente para a situação mudar radicalmente. Lançai a rede à direita da barca e achareis.
Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. É o Senhor em pessoa quem anima a nossa pastoral. É Ele quem torna fecunda a nossa missão. É Ele, por meio do seu Espírito, quem aquece o coração dos ouvintes para que a palavra anunciada se transforme em salvação, produza conversão e leve a verdadeira fé. Essa passagem evangélica é também interpretada pelos estudiosos como uma perfeita narração da ressurreição dos discípulos. De fato, eles aí passam da noite à manhã, das trevas à luz, da ignorância, não sabiam que era o Mestre, ao conhecimento, sabiam bem que era Jesus. Mas passam ainda do insucesso na pesca à abundância de peixes e, assim, da falta de alimentos à refeição preparada pelo próprio Senhor Jesus. Aqui Jesus nos faz perceber que no final de cada desilusão e de cada noite escura, não devemos absolutamente temer, pois Ele sempre se faz presente, pedindo que nós lancemos as redes do outro lado. E mesmo passando por situações muito difíceis, como a que a humanidade está atravessando agora, também não nos desesperemos. Afinal, não foi Jesus mesmo quem já nos garantiu: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos? O Senhor assim nos chama a termos confiança nele, irmãos, e a nos doarmos completamente. Abramos o nosso coração, nos entreguemos ao Senhor da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Que o Senhor possa acompanhar, conduzir e abençoar cada uma de vocês, queridos irmãos e irmãs. Amém.